A história começa numa noite chuvosa. Debaixo da chuva, vemos um homem, e perto dele, uma mulher, de cabelos prateados. Essa mulher, sem expressão, está com uma espada, cravada no peito do homem. Olhando atentamente para ela, ele diz: "Você continua sendo tão bonita. É uma pena que você nunca será minha." Dando seu último suspiro, ele diz: "Sua vadia desprezível." Após essas palavras, ele cai no chão, sem vida. De repente, uma tela aparece, parabenizando o jogador por terminar o jogo. Descobrimos que tudo isso era apenas um jogo, sendo testado pelo nosso protagonista, um programador, chamado Kim Vojin. Ele é responsável pela criação do vilão principal da escola de magia, o grande vilão, que também é um professor. E seu nome é Decolen von Graham Uklein. Vojin ficou fazendo horas extras nos últimos dias, para consertar os bugs que têm acontecido com esse personagem. A empresa que ele trabalha, chamada Hell, está desenvolvendo um projeto muito ambicioso. Um jogo de aventura, fantasia e ação, onde os jogadores podem criar seu próprio destino, dependendo das suas escolhas. A lista de raças e classes que existem nesse jogo é muito vasta, vai de cavaleiro a bruxa, herói a vilão, de humano a monstro, de fazendeiro a monarca. Com um projeto dessa escala, a empresa está investindo todas as suas fichas. Se der certo, a empresa vai nadar em dinheiro, mas se não for um sucesso, a empresa irá à falência, e todos ficarão desempregados. Enquanto ele está trabalhando, uma mulher apareceu, e perguntou a ele como estava indo com o jogo. Essa é a supervisora desse departamento, chamada Inyo Ara. Mas ele já a conhecia, afinal, ela é sua ex-namorada. Ele se lembra que viveram juntos por 7 anos, e durante esse tempo, foram muito felizes, porém, ao mesmo tempo que eram muito próximos, também eram muito diferentes. Vojin é um homem naturalmente preguiçoso, mas ao contrário dele, ela é esforçada, dedicada e muito ambiciosa. Graças a ela, Vojin conseguiu se tornar uma pessoa melhor, mas infelizmente, não foi o bastante para manter o relacionamento. No final, eles terminaram, e agora, ela se tornou sua chefe, e o pior, descobriu que ela já tem outro cara. Yo pergunta para ele se já havia terminado de consertar os bugs, ele responde que sim. Ela o parabeniza pelo bom trabalho, mas em seguida, revela que vai ter mais algumas mudanças. Vojin resmunga, e em sua mente, ele pensa que vai ter mais horas extras de trabalho. Chateado, ele pergunta se esse personagem é realmente apenas um chefe intermediário, pois ele já foi morto diversas vezes, em vários cenários diferentes. Yo responde que isso é ideia da empresa, mas ela fala que por algum motivo, toda vez que olha para ele, deseja matá-lo. Achando isso engraçado, ela pensa que deve ser pelo fato desse personagem se parecer muito com ele. Vojin não entende o que ela quer dizer, e Yo explica para ele que usaram Vojin como modelo para a criação desse personagem. Fisicamente e mentalmente, até mesmo suas expressões são parecidas. Vojin fica incomodado, mas decide deixar isso de lado. Ele acaba virando o rosto, olhando para a janela, ele percebe um cara parado na frente de um carro, ele logo o reconhece. Ele avisa para Yo que seu namorado está a esperando lá embaixo. Ela o nota, e acaba se lembrando que tinha esquecido uma coisa, e voltou para buscar. Vojin diz para ela ir logo, e deseja que ela e seu namorado sejam muito felizes. Com um sorriso, ela responde que sim, e logo em seguida, vai embora, o deixando sozinho. Chateado, ele diz que isso é muito irritante. Olhando para o vilão, ele não encontra nenhuma semelhança entre eles, principalmente se tratando de sua personalidade e dessas características. Elitismo, preguiçoso, obsessivo, competitivo, mesquinho, sensível, autoritário e compulsivo, tudo de ruim numa pessoa só. Onde é que somos parecidos? Ele se pergunta se é assim que o artista o vê, sendo que só encontrou com ele apenas 2 vezes. Não gostando de ser difamado, ele decide adicionar alguma coisa boa nesse personagem. Ele coloca uma habilidade chamada compreensão, para ele ter mais empatia com os outros. Aproveitando, ele coloca mais algumas habilidades que ele julga serem boas. No final, ele se sente um pouco envergonhado, e decide desfazer tudo.
Mas antes que pudesse fazer isso, ele recebe um e-mail. Ele descobre que é o roteirista, achando que deve ser para lhe lembrar das mudanças. Ele pergunta se deve fazer mais alguma coisa no jogo. O roteirista responde que não, e queria apenas dar uma olhada. Vojin fica confuso, e pergunta para ele se o que ele quis dizer é que queria dar uma olhada no resultado final. Brincando, ele respondeu que não, e pede para ele olhar pela janela. Confuso, mas curioso, ele faz, e quando olha, percebe que o céu está muito estranho. Parece que um grande buraco surgiu do nada, no meio do céu. De repente, um relâmpago surgiu, e diante dele, tudo ficou claro, e em seguida, ficou escuro. Sentindo muita dor, ele começa a ouvir vozes, dizendo que ele não é uma pessoa confiável, que ele não deve ser subestimado, e pede para ter cuidado, e então, tudo se apaga. Começamos a ouvir uma voz, mandando ele se levantar. Quando ele abre os olhos, ele vê uma garota, que pergunta a ele: "Por quanto tempo pretende ficar dormindo, seu preguiçoso de merda? Pare de se lamentar por causa de uma garota qualquer. Você está envergonhando a nossa família, comece logo a se arrumar, se não quiser ser demitido no seu primeiro dia de trabalho." Lentamente, ele começa a se levantar, se lembrando que já faz uma semana, desde que chegou a esse lugar. Ele se lembra que estava apenas programando um personagem, o vilão do jogo da empresa para a qual trabalhava, e agora, de repente, se tornou esse personagem. O vilão, com um destino inevitável. A escória do mundo de fantasia, de Cullen von Graham e Klein. Quem eu chamarei, apenas de Cullen. Kim Vojin, agora no corpo de Cullen, começa a pensar: o que eu faço agora? Não sei o que está acontecendo, mas tenho certeza, acabei entrando no jogo que eu estava trabalhando. No início, fiquei assustado, mas depois de uma semana, comecei a me acostumar. O fato de eu ter entrado no jogo não é grande coisa, se comparar ao fato de eu ter me tornado o personagem mais odiado de todo o jogo, que pode ser morto a qualquer momento. Não estou exagerando, eu e minha equipe testamos o jogo milhares de vezes, e no final de cada caminho, esse cara sempre morre, e cada vez é pior que a outra. E para piorar, não faço ideia de que período da história eu vim parar. Se recompondo, ele olha para o lado e encontra um monte de papel, deixados por aquela garota de mais cedo. Ele a reconhece como sendo Eriel von Graham e Ukelaine, a irmã mais nova de Cullen e a atual chefe da família. Enquanto Cullen estava de cama, ela assumiu as responsabilidades da casa, e não é nenhuma surpresa dizer que ela não tem uma boa relação com Cullen. Antes dela ir, ele se lembra que ela havia mencionado uma garota, deve ser alguém que Cullen conhece. Essa garota, provavelmente, deve ser a Julia, a noiva dele, que claro, também tem ressentimentos com ele. Olhando para os papéis, ele percebe que tem uma palestra para dar, na Academia de Magia. Com isso, ele entende que deve estar bem próximo de onde é o início do jogo. Ele começa a ficar nervoso, já que nunca havia dado uma palestra antes, mas nesse momento, ele tem outra coisa para se preocupar. Ele olha para cima e vê uma tela brilhante em sua cabeça, informando que ele tem duas missões. A primeira, se tornar um personagem essencial para o jogo. E a segunda, concluir a sua palestra, mostrando um total de 0,5 moedas para gastar na loja. Com isso, ele se lembra que está em um jogo, então, deve seguir as regras. Ele começa a preparar o seu banho, e logo depois, começa a se arrumar, colocando seu terno. Ele se lembra que nunca gostou de usar esse tipo de roupa, mas depois de possuir o corpo de Cullen, ele se sente muito confortável e bem elegante. Cada movimento que faz, ele se sente como se este corpo sempre tivesse sido dele. Enquanto caminha pela mansão, ele age e fala como se já tivesse feito isso várias vezes. Neste momento, ele sente que é Cullen, um homem alto e bonito, bem-sucedido, e com uma ótima reputação. Mas em sua mente, ele diz: uma ova. Isso tudo é apenas uma farsa, o meu eu verdadeiro é um merdinha, preguiçoso e patético. A minha ex-namorada deixou isso muito bem claro. Não vou deixar essa situação me dizer quem eu sou Kim Vojin, e vou fazer de tudo para sobreviver. Ele entrou num luxuoso carro,
que estava esperando. Assim que entrou, ele se lembrou daquele namorado de sua ex, só de lembrar daquilo, o deixa com muita raiva. Ele olhou para o lado, e viu um jovem rapaz. Assim que o olha, ele entrega alguns papéis. Em sua mente, Cullen se pergunta se esse garoto pode ser o seu assistente. Pegando os papéis, ele pergunta para o garoto se ele é um feiticeiro. Confuso, o garoto responde que não, e pergunta se isso é alguma piada, pois ele é seu assistente já faz 3 anos. Ignorando o que o garoto disse, ele começa a olhar os papéis, e percebe que aquilo é um script feito para o verdadeiro Cullen. Lendo, ele vê que aquilo é basicamente o resumo de todo o assunto que tem que dizer durante a palestra. Sabendo que o verdadeiro Cullen não tem talento, ele conclui que esse garoto fez tudo isso sozinho. Meio hesitante, ele diz que o garoto fez um bom trabalho. Essas palavras pegaram o garoto de surpresa. Ele nunca ouviu um elogio da parte de seu professor, até mesmo o motorista ficou chocado com o que ouviu. De repente, Cullen começou a sentir enjoo, e em sua mente, ele se pergunta o quão ruim era o verdadeiro Cullen para se sentir desse jeito. Logo eles chegam na academia. Assim que Cullen sai do carro, ele fica maravilhado com o realismo que é a Academia Imperial de Magia. Seu assistente informa que sua palestra terá início na sala Rotel. Dentro da sala, os alunos estão animados para conhecer o novo professor. Eles ouviram dizer que ele é um prodígio desde jovem e se tornou um mestre em interpretação de feitiços. Nesse momento, Cullen entra na sala, se apresentando como seu novo professor, e após dizer o seu nome, ele dá início à sua palestra. Entre os alunos, as meninas da sala estão totalmente gamadas no professor, achando ele muito bonito. Mas entre essas meninas, tem uma em especial, que ao invés de sentir admiração, sente apenas raiva e desgosto. Com uma expressão de ódio, ela fala: Finalmente eu te encontrei, seu maldito professor de meia tigela. Vou fazer você pagar pelo que fez ao meu pai. Há 3 anos, meu pai tirou sua própria vida. Por muitos anos, ele conduziu uma pesquisa sobre interpretação de feitiços, mas depois que ele descobriu que sua pesquisa tinha sido completamente tomada, ele entrou em depressão e escolheu acabar com a sua vida. E o patife que roubou do meu pai ficou conhecido no mundo como o gênio interpretador de feitiços. Estou falando exatamente dele, de Cullen. E para piorar, após a morte do meu pai, que era o chefe da família, o Império tomou a minha casa e o meu território, me deixando sem nada. Eu me tornei uma órfã. Naquele dia, eu fiz uma promessa de me vingar daquele que roubou do meu pai e tirou tudo de mim. Levou 3 anos, mas finalmente estou aqui, na Universidade Real do Império. De Cullen, eu vim até aqui para me vingar de você. Os estudantes e professores podem não saber, mas eu sei. Você não passa de uma fraude, e eu vou provar. Vou arruinar a sua vida, exatamente como você arruinou a minha. Silêncio, vou começar a palestra. De Cullen disse o seu nome, se apresentou como professor-chefe da Torre Mágica e um mago do nível monarca, e após a sua apresentação, ele começou a palestra. Ele começa falando sobre os fundamentos da magia, sendo divididos em 3 atributos e 9 tipos. Durante a palestra, De Cullen fala perfeitamente, o que deixa até mesmo ele surpreso. Em sua mente, ele pensou que poderia ter algum problema, mesmo seguindo um script, ele já esperava esquecer de alguma coisa, ou ao menos travar no meio do assunto. Mas por incrível que pareça, De Cullen tem habilidades perfeitas para ser um bom professor. A habilidade que mais o salva é a compreensão, que o permite compreender e raciocinar perfeitamente qualquer coisa diante de seus olhos. Além disso, a habilidade, graça suprema, prende a atenção dos alunos, os fazendo focar em cada palavra que sai da boca dele, e claro, também tem o elitismo, acalma sua mente, fazendo ele ter total controle de suas emoções. Agora, De Cullen começou a explicar sobre o uso correto da mana. Existem 3 formas de se usar. A primeira forma é concentrar a mana na cabeça. Essa forma é usada principalmente por magos, para facilitar a conjuração de feitiços. A segunda forma é concentrar no coração, usado pelos cavaleiros ou guerreiros, e liberando a mana, através de seus vasos sanguíneos, eles criam uma luz, chamada de aura. E a última forma
é chamada de núcleo interno, onde a mana é concentrada dentro do abdômen, onde mistura tanto a mana interna quanto a externa. Se tiver o controle total, pode tanto conjurar feitiços, quanto usar a aura. Lembrem-se, trabalho duro é importante, mas se você não tiver talento, deve desistir, e focar naquilo que você pode, e o que não pode fazer. Em sua mente, ele pensa que Decolen deveria ter seguido esse conselho. Mesmo sendo um professor renomado, com uma reputação de gênio, na verdade, Decolen não tem nenhum talento. Sua capacidade de armazenar mana é no máximo de 3.000, mas entre os estudantes, existe alguém que pode armazenar mais 30.000. Essa criança sim, é um verdadeiro gênio. Terminado de explicar os fundamentos básicos da magia, ele olha para a última linha do script, notando uma pequena frase, que o faz pensar. O verdadeiro Decolen, com certeza não diria isso, mas como não sou ele, eu vou dizer. Olhando para os alunos, ele diz a frase. Alguém tem alguma dúvida? Essa pergunta deixou a sala em silêncio. Com isso, ele achou que ninguém tinha dúvidas. Mas aí, uma garota de cabelos brancos se levantou e fez uma pergunta. Professor Decolen, ontem à noite, encontramos um feitiço misterioso no dormitório. Dizem que foi um ato de demônios, mas o senhor, como gênio da interpretação de feitiços, deve ter uma opinião diferente sobre isso. Decolen olha diretamente para aquela menina e pergunta se ela realmente é uma aluna da Universidade da Torre Mágica. Confusa, ela responde que sim, e ele, com uma cara séria, a chama de mal educada, a repreendendo por não ter se apresentado antes de fazer a pergunta. Saindo da sala, ele diz que não vai responder nenhuma pergunta de alguém que não sabe nada de etiqueta básica. Em sua mente, ele pede desculpas para ela, mas agora, ele precisa ir embora, pois está quase sem mana. Os alunos começaram a rir dela, dizendo que ela foi tentar se exibir, mas no final, levou uma bronca. Com raiva, ela pede para ele esperar, e usando a sua mana, ela recriou o feitiço que estava na porta do dormitório. Com confiança, ela diz. Vários debutantes tentaram decifrar, mas sem nenhum sucesso. Então, eu esperava que o senhor, como gênio da interpretação de feitiços, pudesse nos dar uma dica. Decolen, olhando para o círculo mágico, responde. É uma barreira mágica, do tipo feitiçaria, um feitiço de barreira. Parece que alguém tentou prender vocês. Se não tiver mais nenhuma pergunta, então, todos estão liberados. Ela sai da sala, deixando a garota completamente chocada. Mais tarde no refeitório, vemos os alunos comendo, e dentre eles, está aquela garota. Enquanto come a sua comida, ela xinga o Decolen. O plano dela era fazer ele passar vergonha, mas no final, o tiro saiu pela culatra. Porém, confiante, ela diz. Eu olhei em seus olhos, eu vi que você estava nervoso, e acabou dizendo qualquer coisa para sair da sala. Afinal, para uma feitiçaria, é preciso um parâmetro, e aquilo é apenas um círculo mágico, sem nenhum parâmetro. Quando o resultado chegar, vou esfregar a resposta na sua cara. De repente, uma garota ruiva apareceu, se aproximando da garota de cabelos brancos. Ela diz que o professor Decolen estava certo, era uma magia de barreira, uma feitiçaria sem parâmetros. Largando a sua comida, ela perguntou se isso é mesmo verdade, e a ruivinha respondeu que sim. Ela ficou impressionada, mesmo sem um parâmetro, o professor conseguiu identificar o feitiço, o chamando de verdadeiro gênio. Se despedindo, ela diz que vai ajudar os outros a fazer o relatório, prometendo colocar o nome dela no trabalho. Agradecendo, elas se despedem. Assim que a ruivinha foi embora, a Cachinhos Brancos não quer acreditar no que ouviu, e se pergunta como alguém como aquele cara pode ter tanta sorte. Acreditando que foi apenas um chute, ela olha para a próxima matéria do professor, e percebe que ele vai dar aula de entendimento da magia elemental. Cheia de expectativa, ela diz. Só espera, Decolen. Em breve, eu vou desmascarar você, e todos saberão a fraude que você é. Em outro local, vemos Decolen caminhando. Em sua mente, ele diz. Essa foi por pouco, não sabia que a habilidade de compreensão usava tanta mana. Assim que olhei para aquele círculo, automaticamente, a habilidade se ativou, reduzindo todo o resto de mana que eu tinha. De qualquer jeito, que bom que nada deu errado. Enquanto caminhava, ele foi abordado por uma pessoa, uma mulher, de cabelos brancos e olhos prateados. Assim que a viu, ele a reconheceu,
Ela é uma das heroínas que vai matar o Decolen no final do jogo, e também sua noiva, Julia von der Freiden. Olhando para ele, ela o cumprimenta e pergunta se ele está bem. Ele responde com incerteza, e ela, com um tom sarcástico, diz: Vamos supor que você esteve bem, mesmo depois de ter quebrado a promessa que fizemos há uma semana? Decolen fica confuso, se perguntando: que promessa é essa? Querendo sair daquele lugar, ele simplesmente diz que esqueceu, e dá a volta nela, porém ela ficou na frente dele, e com raiva, perguntou se ele vai fugir de novo. Vendo que não vai conseguir sair, ele decide tentar entender a situação. Olhando para o rosto dela, ele diz: Acho que esqueci por conta da febre que tive há algum tempo. Poderia me lembrar qual é a promessa? Julia teve um flashback do momento da promessa, onde ela e Decolen estavam conversando, e no final, ela disse: Se você for verdadeiro consigo mesmo, e confessar, então, estarei ao seu lado, mesmo que o mundo fique contra você. Com raiva, ela abaixa a cabeça, e diz que ele pode ir, e sem hesitar, ele vai embora, o que a deixa com mais raiva. Ela se lembra que seu casamento com Decolen foi um casamento arranjado pelo seu irmão mais velho, e infelizmente, ninguém se opôs a isso. Julia não gostava da ideia de se casar com alguém que não amava, mas pelo bem de sua família, ela decidiu suportar. Esse casamento não era só uma parceria entre duas famílias, mas uma união com os melhores talentos de suas casas. Mas então, um dia, as famílias começaram a suspeitar que Decolen não tinha nenhum talento. Depois de mostrar a pesquisa que alavancou a sua carreira, ele nunca mais fez nenhuma ação gloriosa ou digna de seu título, o gênio interpretador de feitiços. As famílias decidiram não se envolver nesse assunto, pois não queriam ser alvos de fofocas. Mas ela é do tipo de pessoa que busca a verdade, e cheia de compaixão, ela decidiu confrontá-lo, fazendo a promessa de continuar ao seu lado, se ele contar a verdade. Uma promessa que ele mesmo tinha concordado. Naquele momento, ela achou que ele fosse uma pessoa correta, mas agora, cerrando seus punhos, acha que se enganou. Do lado de fora, Decolen começou a caminhar pelo campus, muito impressionado com a beleza e atmosfera do local. Ele se lembra que ele e seus colegas ficaram dias e noites acordados, apenas criando o ambiente perfeito para esse lugar. Decolen ficou tão maravilhado que nem percebeu alguém se aproximar. Essa pessoa veio tão de repente, que a primeira reação de Decolen foi dar um golpe com o seu cotovelo no chão, e sentindo dor, ele se desculpa, e explica que estava com pressa, precisa entregar uma coisa para o seu professor. Decolen olha para ele, e o reconhece como o menino do carro, e pergunta se ele não é o Zoro. O menino responde que seu nome é Allen, e Decolen se desculpa por ter se confundido. Allen responde que está tudo bem, mas em sua mente, ele pergunta quem seria esse Zoro. Dentro do escritório do Decolen, ele olha os papéis que Allen estava carregando. O menino explica que essa é a lista de patrocínios para novos magos desse ano. Olhando para os papéis, ele nota uma coisa: um dos nomes está brilhando em dourado. Isso surpreende, ele acaba se lembrando das habilidades que colocou nesse personagem. Uma delas é o Magnata Rico, uma habilidade passiva que o traz riqueza, e a Visão Afiada, outra habilidade passiva, que amplia os efeitos de outras habilidades. Com isso ele entendeu, a união das duas habilidades permite que ele veja as melhores chances de enriquecer. Folhando mais um pouco, ele encontra outro nome brilhante, mas a foto que acompanha o nome lhe é familiar. Olhando para a foto, ele a reconhece como a menina mal educada. Ele vê que seu nome é Eferene Luna. Curioso, ele pergunta para Allen o porquê dessa garota não ter nenhum patrocinador. O garoto, meio relutante, apenas diz que foi por causa do senhor. Ouvindo essa resposta, Decolen já tinha entendido tudo. O verdadeiro Decolen deve ter garantido que a filha do cara de quem ele roubou a pesquisa não tivesse a chance de ingressar na universidade. Ele se lembra que em uma das rotas, Eferene é uma das heroínas que acaba com a vida do vilão. Essa personagem tem motivos muito fortes para querer a morte dele, já que por causa desse cara, que tomou a pesquisa do pai dela, o mesmo, tirou a sua própria vida. Mas por algum motivo, o nome dela é o que brilha mais forte, indicando que com ela, ele pode conseguir enriquecer consideravelmente. Porém, mesmo com isso, ele está preocupada, pois Decolen morre muitas vezes, em várias circunstâncias diferentes. Seja por uma espada em seu coração,
uma varinha no seu olho, uma bebida batizada, ou até mesmo numa explosão, no final de tudo, esse cara sempre irá morrer. Mesmo com todas as chances contra ele, determinado ele diz: se eu quiser viver, preciso mudar o rumo da história, fazer escolhas que o Decolen original nunca faria. Então, com uma caneta em sua mão, ele escreve em um papel, e pede para Allen entregar isso, o mais rápido possível. O menino obedece sem questionar, e após ele sair da sala, Decolen diz: eu posso evitar algumas dessas tragédias com dinheiro, e patrocinar um mago talentoso, pode dar um ótimo lucro, mas infelizmente, não será o suficiente. Nesse mundo, há várias pessoas que desejam a morte deste cara, e a maioria delas está sempre por perto. Então, para ter certeza de que vou sobreviver, preciso construir uma saída, e essa saída será construída através da força. Com o meu conhecimento e minhas habilidades, eu vou me fortalecer ao ponto de não ser derrotado por ninguém. Dentro do escritório do professor, vemos Decolen pensando em um jeito de ficar mais forte, com a intenção de evitar cair nas mãos da morte. Mas infelizmente, isso vai ser muito difícil, já que originalmente, Decolen é um personagem sem nenhum talento especial. Porém, graças às habilidades que ele havia colocado nesse personagem, não será impossível. Ele se lembra que tem afinidade com os elementos terra, fogo e metal, e usando sua outra habilidade chamada manipulação, ele consegue fundir os elementos, criando uma nova skill, chamada Toque de Midas. Essa habilidade permite Decolen ampliar consideravelmente qualquer habilidade que ele possua. Lendo um livro, ele sabe exatamente qual habilidade vai querer melhorar. Colocando o livro na mesa, ele usa compreensão. Com ela, ele absorve o conhecimento daquele livro. A informação vai diretamente para o seu cérebro, fazendo ele entender a composição do feitiço em instantes, assim, aprendendo uma nova habilidade, chamada telecinese. Com ela, Decolen é capaz de controlar e manipular objetos a longa distância, uma habilidade realmente incrível. Porém, só isso não será o bastante para sobreviver nesse mundo que está cheio de pessoas que querem vê-lo morto, sem contar que essa habilidade tem suas desvantagens. A telecinese só interagir com coisas que o usuário fisicamente consegue tocar. Se a coisa for muito pesada, ele não suportará. Mas Decolen também havia pensado nisso. Olhando para outro livro, ele encontra informações sobre os círculos mágicos, que são usados para fortalecer feitiços e objetos. Ele teve a ideia de usar esses círculos em seu próprio corpo, com a intenção de fortalecê-lo. Porém, esse é um método arriscado, pois o corpo precisa ser forte o bastante para aguentar os efeitos colaterais, senão, o corpo poderá se sobrecarregar, então explodir. Mas isso seria um risco para os outros, não para Decolen, que tem a habilidade Corpo de Ferro, que melhora todos os seus atributos físicos. Mesmo correndo o risco de ficar aleijado, ele decide tentar. Usando a compreensão, ele começou a criar os círculos dentro do seu próprio corpo. O processo era muito doloroso, era como se várias agulhas estivessem perfurando todos os seus músculos, mas com muita força de vontade, ele consegue resistir. Terminado o processo, ele percebe o círculo mágico em seu ombro, confirmando que foi um sucesso. Ele pretende colocar círculos mágicos em todo o seu corpo. Fazendo os cálculos, ele conclui que levará 2 semanas para completar. Em sua mente, ele pensa que isso vai doer, mas prefere ser mutilado por si mesmo, do que perder a vida por uma coisa que não é sua culpa. Um mês depois, no campo da escola, os alunos encontram uma placa, dizendo que o professor Decolen deseja avaliar as habilidades dos seus alunos. Então a aula de hoje será ao ar livre, e o que os alunos devem fazer é criar um projeto feito de elementos naturais. Isso deixou as crianças confusas, pois o professor basicamente está pedindo para os alunos estudarem sozinhos. Essa revelação irritou a Eferine, achando Decolen alguém muito irresponsável para ser um professor. De repente, alguém esbarra nela. Quando Eferine tenta reclamar, ela logo reconheceu aquela pessoa. Em sua frente, havia uma garota, com cabelos loiros e olhos brilhantes. Essa é Sylvia von Josephine Elade. A filha prodígio da casa Elade olhou para Eferine, e logo em seguida, ela se virou, e foi embora, deixando Eferine para trás. Confusa, Eferine se perguntou se ela não a havia reconhecido. Em outra parte do campo, vemos Eferine construindo seu projeto, usando a mana natural,
Quando ela estava terminando, uma forte rajada de vento derrubou seu projeto. Ela olha na direção do vento, apenas para ver a menina loira, construindo um projeto maior. Chateada, Eferine foi até ela, pedir para cachinhos dourados, fazer o seu trabalho em outro lugar, pois ela havia chegado primeiro. Em resposta, a loira apenas a ignorou. Irritada, Eferine começou a pensar o porquê de estar sendo ignorada, já que elas já se conheciam. Sylvia disse que não a conhece. Mas Eferine diz que isso é impossível, já que há alguns anos, ela mesma foi até a sua casa, pedindo para ela desistir de se tornar uma arquimaga, com medo de acabar sendo superada. Interrompendo ela, Sylvia responde que não a conhece, mas conhece o seu pai, aquele nobre arrogante que havia morrido pela sua própria incompetência. Ouvindo isso, Eferine ficou louca de raiva. Partindo para cima da loira arrogante, Eferine mandou ela repetir o que disse. Usando a sua mana, Eferine preparou um golpe, e Sylvia construiu um escudo de mana para proteger. A colisão dessas duas energias resultou numa explosão, que apavorou os outros estudantes. Quando a poeira baixou, vemos que Eferine está segurando Sylvia pelo cabelo, mandando ela repetir o que disse, perguntando como ela tem coragem de insultar o seu pai na sua frente. De repente, um dos alunos chama a atenção delas, dizendo que uma coisa estranha está acontecendo. Olhando para trás, elas percebem um grande buraco negro, que começou a absorver tudo que tinha ao seu redor. Eferine percebeu que a origem do buraco é onde suas manas se colidiram, então aquilo foi o resultado da colisão de mana. Nesse momento, os alunos começaram a correr, mas Eferine sabe que isso é inútil, já que aquele buraco, em breve, irá desaparecer. Porém, os fragmentos sólidos de mana irão voar como projéteis afiados. Como resultado, todos os alunos vão morrer. Dito e feito, o buraco explodiu, e lascas de mana voaram como facas. Fechando os olhos, Eferine criou uma barreira de mana, tentando proteger os outros. Mas ela percebeu uma coisa estranha, estava muito quieto. Ela abriu seus olhos, e viu que as lascas de mana estavam congeladas, e quem havia feito isso foi o professor Decolen. Usando a sua telecinese, ele juntou todas as lascas de mana, fazendo uma enorme pilha. Essa cena deixou todos os alunos muito impressionados com o professor. Decolen declarou o fim da aula, dizendo que todos estão liberados, mas com uma expressão séria, ele mandou as duas meninas o acompanhar. Assustada, Eferine percebeu que está ferrada. Na sala da diretoria, conhecemos os professores Hetlan e Helin, outros professores da escola de magia. Eles estão saudando o professor Decolen, e ao lado dele, está a diretora da escola. Adeline Singelan, ela agradece todos por terem aparecido, principalmente o professor Decolen, que salvou todos os alunos daquele incidente. O gordinho irritado perguntou quem teve a coragem de tentar machucar a filha da casa Elade. Um dos professores responde que foi uma plebeia. O gordinho então respondeu que isso será simples de resolver. Decolen logo notou a situação. De um lado, uma nobre filha de uma casa prestigiada, e do outro, uma filha de uma casa caída, rebaixada a uma simples plebeia. É óbvio qual lado os professores vão apoiar. Decolen sabe que isso é uma situação injusta, então ele decide virar a mesa, não porque se importa com a garota, mas sim, porque ela tem intenção de matá-lo. Olhando para ela, Decolen percebe uma intensa aura carmesim ao redor da garota. Isso é mais uma das habilidades de Decolen, o destino do vilão, uma habilidade passiva, que permite descobrir quem tem intenções maliciosas contra ele. Quanto maior a aura vermelha, mais forte é a intenção de matar. Nesse momento, o julgamento do caso da aula de campo começou. O gordinho começou perguntando para Eferine o porquê das duas terem começado um conflito. A menina encolhida respondeu que não pode dizer. O professor ficou com raiva, perguntando se ela tem complexo de inferioridade ou algo assim. Na mente de Eferine, ela sabe que seu inimigo está atrás daquele vidro, a observando e a julgando. O gordinho se vira para Sylvia e pede para ela explicar o que aconteceu. Sylvia responde que acidentalmente, ela destruiu o trabalho da garota, e a mesma veio para cima dela. O professor ficou irritado pelo fato de Sylvia não ter feito nada de propósito, e mesmo assim, a garota tentou machucá-la, sem nenhum motivo. Pensando que a menina tem problemas em controlar a raiva, ele pede à diretora para expulsá-la, com a desculpa de que a academia não pode ter o histórico manchado por uma aluna tão problemática. Chorando silenciosamente,
Eferine já sabia que seria assim. O pior de tudo, ela não pode fazer nada para se defender, principalmente porque ninguém quer ajudá-la. A única pessoa que sempre a apoiou não está mais aqui, e a culpa disso é do maldito Decolen. A diretora entende o ponto de vista do gordinho, mas agora ela quer ouvir o que o professor responsável pelas alunas tem a dizer sobre isso. De dentro da sala, Decolen faz uma pergunta. Você acha que não tem culpa nesse incidente? Desanimada, Eferine não responde nada. Mas para sua surpresa, Decolen chamou o nome da Silvia e perguntou se ela não tinha nenhuma culpa nesse incidente. Essa cena deixou Eferine surpresa. Silvia ficou chocada, e tanto o professor quanto a diretora ficaram confusos. Decolen, com uma expressão séria, perguntou se Silvia, como um prodígio na magia, sabia o que podia acontecer, e mesmo podendo impedir, ela não o fez, talvez porque não quis, ou porque suas habilidades não são tão boas quanto dizem. Abalada e encolhida, Silvia admitiu que não fez nada, porque queria que Eferine levasse a culpa. Essa resposta deixou Eferine chocada. O professor Gordinho tentou defendê-la, dizendo que a culpa é daquele que começou o conflito. Retrucando, Decolen responde que se levar por esse contexto, então a culpa é dele, que estava responsável por essa aula. O Gordinho começou a negar, dizendo que isso é um mal-entendido. Conforme a discussão se prolonga, Eferine não compreende. Ela se pergunta o porquê de Decolen estar tentando a defender, chegando ao ponto de desafiar a autoridade da família da Elade por ela. Parando a discussão, a diretora conclui que foi apenas uma briga de criança, dois jovens debutantes querendo medir seu nível de poder. Vendo que ninguém se machucou, e as meninas parecem estar arrependidas, então, não haverá nenhuma punição. Declarando o fim da reunião, ela diz que todos estão liberados. Eferine, completamente chocada, não entendia o que acabou de acontecer. Ela já estava preparada para o pior, mas no final ela conseguiu sair ilesa, e tudo graças ao seu maior inimigo. Enquanto os professores saem, Eferine chama pelo professor Decolen. Com coragem, ela pergunta para ele se o professor se lembra de seu pai, o antigo chefe da Casa Luna. Após fazer a pergunta, Eferine começou a ficar preocupada. Se o Decolen realmente se lembra de seu pai, então ele vai tentar se desviar da pergunta, e talvez mudar o seu veredito. Mais determinada, ela quer saber se ele sabe quem ela é, e o que ele tirou dela. Com uma voz calma, Decolen apenas diz: não desperdice o seu talento com coisas do passado. Até mais, filha de Caegan. Após ouvir essas palavras, Eferine confirmou que o professor Decolen realmente se lembra dela e de seu pai. Eu sabia. Então ele se lembra de mim, o que quer dizer que ele sabe da minha situação? Será que ele me defendeu por remorso, ou foi por culpa? Espera, por que estou chorando? Será que é porque finalmente alguém, além do meu pai, mostrou preocupação por mim? O fato dessa pessoa ser o Decolen me incomoda bastante, mas o fato dele saber quem eu sou, por enquanto, já é o suficiente. Em outro lugar, dentro de um carro, vemos um homem dizendo que a Silvia não precisa se preocupar com o que aconteceu hoje. Esse homem se chama Giltion von Elade, o chefe da casa Elade e o pai de Silvia. Do banco de trás, ela se lembra que há 10 anos ela havia conhecido a Silvia. Durante o teste de aptidão, as duas meninas acabaram fazendo o teste ao mesmo tempo e descobriram que as duas têm talento para se tornarem arquimagas. Essa revelação deixou todos surpresos. O título arquimago não é uma coisa que qualquer um pode ter. Essa é uma posição que somente a elite da elite pode ocupar. No mundo inteiro, só existem apenas 3 vagas disponíveis para arquimagos de alto nível. 2 das 3 posições já foram ocupadas, sobrando apenas uma, e como 2 das casas mais prestigiadas do Império tiveram filhas com potencial para serem arquimagas, as coisas ficaram bem intensas. Um dia, o pai de Silvia foi até a Casa Luna, mandando Caegan Luna, o chefe da Casa Luna, pai de Eferine, desistir de ingressar a sua filha na universidade. Desde aquela época, Silvia sabia que tudo aquilo era por sua causa. Sua família quer que ela seja arquimaga, não a Eferine. Nesse momento, ela se lembra que Eferine tem um grande talento, e um dia, ela pode acabar superando ela. Saber desse fato deixou ela com raiva, tanto que acabou falando sobre o pai dela. Interrompendo seus pensamentos, seu pai a chama, alertando ela para tomar cuidado com o Decolen. Esse aviso deixou ela confusa, e seu pai revela
que na juventude, Decolen era conhecido como um gênio prodígio. Preocupado, ele pede para sua filha não subestimar alguém que carrega esse título. Em sua mente, Sylvia sabia que Decolen não é um homem simples, afinal, ele havia percebido a sua armadilha. Meu plano era simples, criar um incidente que levasse a culpa para Eferine. Com sorte, ela seria expulsa, e as chances de eu me destacar seriam maiores. Quem iria imaginar que o professor Decolen já sabia de tudo? Lá na sala de interrogatório, eu nem precisei olhar para o seu rosto, para saber o que ele estava pensando. Eu sei de tudo, então me obedeça. Naquela situação, eu não podia fazer nada, então, simplesmente, aceitei calada. Com a sua autoridade, ele podia ter me penalizado, ou pior, ter me expulsado, mas ele não o fez, e isso me deixa incomodada. Com um misto de raiva e confusão, ela se pergunta, que tipo de homem é o professor Decolen? Alguns dias depois, Decolen estava bem arrumado, e dentro do carro, ele está a caminho de um evento social. Durante a viagem, ele pensa que depois do que aconteceu naquele dia, com certeza Sylvia vai acumular intenção hostil contra ele. Mas ele gosta de pensar que isso foi o melhor a se fazer, já que Eferine tinha grandes motivos para querer o Decolen morto, então, ele simplesmente trocou uma enorme quantidade de ódio por uma quantidade menor. Chegando no local, ele vai para o salão de festa, onde é bem recebido pelos criados. Caminhando pelo salão, ele demonstra seu desconforto com esses eventos, mas pensa que talvez possa ser bom. Mas aí, ele acaba sendo notado por um homem, que o reconhece como o professor Decolen, um mago de nível monarca que ensina na Universidade Mágica. Assim que escutam, todos começaram a pular em cima dele, querendo conhecer o grande gênio prodígio. Vendo a multidão, ele retira o que disse, e mal pode esperar para ir embora. De repente, ele escuta um nome, Ganesha. Evitando a multidão, ele começa a procurar por essa pessoa chamada Ganesha. Ele se lembra que essa é uma personagem muito importante para a história, e ter uma relação com ela vai ser muito útil para o futuro. Enquanto ele procura por ela, ele não percebeu que está sendo observado por alguém. Enquanto procura por Ganesha, ele acaba olhando para cima, finalmente encontrando a tal Ganesha. Querendo trocar uma ideia com ela, ele vai até o andar de cima. Porém, ele é abordado por um homem loiro de olhos azuis, outro mago de nível monarca, que queria conversar um pouco com Decolen. Decolen reconheceu aquele rosto, aquele é o Yelmin, esse cara, já foi um colega do original Decolen. Yelmin começou a provocar, dizendo que faz 3 anos que Decolen não mostrou nenhum resultado de sua pesquisa, e reforça dizendo, que segundo os rumores, as pessoas estão começando a duvidar das suas habilidades. Decolen percebe que esse cara está o provocando de propósito. No jogo original, esse cara e o Decolen eram amigos, mas depois que o Decolen roubou a posição de professor-chefe dele, Yelmin guardou rancor. O que mais deixa o Decolen irritado é o fato desse cara ter a mesma aparência e personalidade do namorado da sua ex. Deixando isso de lado, ele volta a sua atenção para Ganesha, mas assim que olha, ela já tinha sumido. Com raiva, ele culpa Yelmin. Discretamente, ele vai no ouvido dele, e diz, para de falar besteira, e some da minha frente, seu arrombado do caralho. Chocado, Yelmin ficou sem reação, pois não esperava palavras tão rudes, vindas de Decolen. Após dizer isso, ele sai do salão de festa, querendo despistar os seus perseguidores, ele vai para a sacada. Quando ele chega lá, ele tem uma surpresa. Na sacada, Ganesha já estava lá, assim que o viu, ela perguntou se ele estava a procurando. Decolen não esperava encontrá-la desse jeito, mas deixando essa coincidência de lado, ele fica confuso, querendo saber se os dois já se conheciam. Sarcasticamente, Ganesha lamenta pela falha de seu último trabalho. Essa informação fez Decolen perceber que os dois têm uma relação puramente profissional. Ganesha diz que infelizmente, não pode trazer a criança genial que prometeu, passando um tempinho com ela, acabou se afeiçoando, então não poderá entregar para ele. Ouvindo isso, Decolen já entendeu, ele percebe que o original Decolen está fazendo a mesma coisa que fez há 3 anos, depender do talento dos outros para compensar as suas próprias falhas. Decolen responde a Ganesha que isso é uma pena, ela fica surpresa, por ele ter aceitado tão tranquilo, mas querendo cutucar a ferida, ela pergunta, por quanto tempo ele pretende viver assim? Essa pergunta fez ele refletir. Olhando nas memórias desse personagem, ele percebe que o original Decolen não foi uma boa pessoa,
Nem mesmo de longe, ele machucou e magoou muitas pessoas, apenas para ter uma fama, que ele não fazia ideia de como aproveitar, e muito menos, como manter. Terminado a reflexão, ele responde que não vai mais viver assim, e pretende mudar. Essa resposta deixou ela chocada. Por um instante, ela pensou que ele fosse tentar a eliminar. Surpreso, Dekulen pensa que isso seria impossível, já que Ganesha não só é uma aventureira, ela também, fisicamente, é a pessoa mais forte do jogo. Graças às suas habilidades, corpo invencível, e mestre das artes marciais, com esses atributos, ela pode ser considerada, fisicamente, a pessoa mais forte de todo o jogo. Se Dekulen realmente pensou que tinha alguma chance de vencer, então realmente ele era um grande imbecil arrogante. O que deixa ele mais surpreso é o fato dele ter conseguido convencer alguém como Ganesha a servir ele como empregador, já que o original não tinha nada que pudesse fazer dela aceitar trabalhar para alguém como ele. De repente, uma notificação apareceu, dizendo que ele havia terminado de completar uma missão, fazer conexões durante um evento social, recebendo recompensa em dinheiro para gastar na loja. Vendo que seu tempo foi produtivo, ele decide ir embora. Quando ele estava prestes a ir, Ganesha perguntou se ele vai realmente deixar as coisas como estão, sem insultos, ameaças de morte ou pedidos de assassinato. Olhando para ela, Dekulen diz que isso não seria nada elegante. Após dizer isso, ele vai embora, deixando ela confusa, pois não esperava que ele reagiria desse jeito. Enquanto caminha, ele diz: "Fazia tanto tempo que não aparecia, que eu nem me lembrava que tinha um sistema." Após pensar isso, ele recebe uma notificação, dizendo que ele conseguiu evitar uma variável mortal. Isso deixa ele surpreso, se perguntando se aquela conversa que teve com Ganesha foi uma variável mortal. Pensando um pouco, ele percebe que sim, provavelmente, o ressentimento da Ganesha com Dekulen deve ter começado aqui, mas agora, esse ressentimento nunca aconteceu. O sistema diz que ele conseguiu evitar, o que quer dizer que pode acabar acontecendo de novo. Ele decide tomar todo o cuidado para não fazer dessa mulher sua inimiga. Em outra parte da mansão, vemos uma garota chamada Hailey, a prima de Julia. A mesma estava na festa, mas não queria estar naquele lugar. Ela apenas foi por insistência de seu irmão. Hailey tentou animar a Julia, mas ela se recusa a ter que se socializar com essas pessoas. Preocupada, ela pergunta como vão as coisas com o Dekulen, pois ela ouviu rumores. Julia, com uma expressão séria, responde que não, as coisas não vão bem. Nesse momento, Dekulen apareceu. Ele olhou para Julia, mas em seguida, ele a ignorou, e foi em direção à saída. Essa cena deixou todos surpresos, pois segundo os rumores, o relacionamento de Dekulen e Julia não ia nada bem, e essa situação acabou de provar que esses rumores são verdadeiros. Enquanto fofocavam, Dekulen simplesmente os ignorou, e logo em seguida, foi embora. Alguns meses depois, na mansão Yukilene, vemos Dekulen fazendo exercícios intensos. Ver um mago de alto nível focando no físico, em vez da magia, pode parecer estranho, mas tem um propósito. Alguns meses antes, Dekulen está praticando magia. Subitamente, um líquido vermelho escorre de sua boca. Frustrado, ele diz: "Se eu fosse um mago comum, já estaria morto, mas graças à habilidade Corpo de Ferro, consegui completar todos os círculos mágicos dentro do meu corpo. Mas isso não é o bastante. Minhas habilidades consomem mana demais. Se eu pudesse reduzir esse gasto, tudo seria mais fácil. Felizmente, isso não é impossível. Existe um jeito, só que é arriscado. Posso perder a vida, meu corpo pode não aguentar, preciso estar preparado." De volta ao presente, Dekulen continua os exercícios, focado em aumentar sua resistência física. Seu plano é fundir seus poderes ao seu núcleo mágico, uma solução perigosa, mas promissora. Depois de terminar, ele olha o relógio e percebe que está na hora de voltar ao trabalho. No escritório de Dekulen, Allen, seu assistente, entra com uma carta. Esta é uma carta do Centro de Qualificação de Professores. Dekulen abre e lê: "Estão dizendo que eu não apresentei avanço nenhum nas minhas pesquisas. Se não entregar resultados, meu cargo de professor-chefe será revogado." O Dekulen original nunca pesquisou nada, só roubava o trabalho dos outros. E agora, quem tá pagando esse prejuízo? Sou eu.
Mais tarde, no laboratório de Decolen, ele entra, e logo sente o cheiro de mofo e lixo. Em seus pensamentos, ele diz: esse lugar tá um lixo, parece que o original nunca levou o seu trabalho a sério. Vasculhando, ele encontra um objeto num canto, coberto de sujeira. Ele dá graças a Deus por ter aprendido a telecinese. Com um gesto, ele traz o livro para sua mão. Ao abrir, ele vê que está criptografado, de um jeito que só o dono poderia entender. Mas para o Decolen, isso não é problema. Usando a habilidade de compreensão, ele começa a absorver o conteúdo, e uma aura dourada tomou conta da sala. Surpreso, ele diz: Magnata Dourado, isso significa que essa pesquisa pode render muito dinheiro, mas ainda não entendo tudo. Folheando, ele encontra uma foto. Nela, está uma garotinha de cabelos brancos ao lado de um homem. Ele reconhece a menina, é a Eferene, e esse homem deve ser o seu pai, Kaegan Luna. Com um semblante sério, ele diz: você tentou dar um futuro para sua filha, mesmo trabalhando para um crápula como Decolen, e no final, acabou perdendo tudo: sua pesquisa, seu emprego, sua casa, e sua vida. Em sua memória, eu juro completar essa pesquisa, e colocar o seu nome nela. Mas claro, vou querer minha parte também, afinal, sou eu quem vai fazer todo o trabalho pesado. Em uma cafeteria, vemos Eferene, que está reunida com um grupo de alunos. Uma garota ruiva fala com entusiasmo: a melhor chance dos plebeus é se unirem, somos a minoria, mas temos nossa voz. Eferene, você faz parte disso também, presta atenção. Eferene toma sua bebida. A ruiva pergunta o que ela acha disso, a chamando de líder. Surpresa, Eferene cospe a bebida. A ruiva explica que ela foi a única que enfrentou os nobres, até brigou com a princesa, e venceu. Os outros alunos concordam. Um deles comenta: para fundar o nosso clube, precisamos do apoio de um professor. A ruiva resmungou que esse é um grande problema, nenhum professor apoia plebeus. Começaram a pensar em pedir para outros professores, mas infelizmente, todos são farinha do mesmo saco. Porém, a ruiva teve uma ideia. Enquanto Eferene estava de olho em uma bela sobremesa, a ruiva grita: já sei, Eferene pode pedir apoio ao professor Decolen. Eferene ficou em silêncio. A ruiva se lembra que foi ele quem a salvou da expulsão. Ele não deve odiar os plebeus como os outros. Está decidido, Eferene vai pedir o apoio dele. Depois de escutar o plano, ela diz: você ficou maluca? Irritada, ela sai correndo do café. A ruiva vai atrás, implorando para ela mudar de ideia, mas Eferene se recusa, dizendo que nunca vai pedir nada para ele. A ruiva finalmente a alcança, mas antes que diga qualquer coisa, elas ouvem alguém dizer: com licença, poderia sair do caminho? As duas se viram, e veem que é Decolen. Assim que Eferene viu Decolen, pensou em fugir. Mas Júlia, a ruiva, tinha se adiantado, torcendo de longe, para ela conseguir a assinatura. Irritada, Eferene a chama de covarde. Focando sua atenção em Decolen, ela viu que ele estava saindo, mas antes dele ir, ela estende o papel para ele. Se curvando, ela pede para ele aprovar a formação do seu clube. Por dentro, ela estava dividida, sabia que todos os professores desprezavam plebeus, mas Decolen talvez fosse diferente. Mesmo assim, não criava esperanças. Para sua surpresa, Decolen pegou o papel, e sem dizer uma palavra, assinou. Entregue os documentos restantes na minha sala, foi o que ele disse, antes de ir embora, deixando Eferene completamente sem reação. Júlia a abraça, parabenizando por ter conseguido. Durante a aula de círculos mágicos, Eferene estava distraída, revivendo o que aconteceu mais cedo. No fundo, ela achava que Decolen só estava sendo gentil por culpa, afinal, foi ele quem arruinou a vida do seu pai. Em seus pensamentos ela diz: se ele realmente quer compensar, que diga a verdade, mas ele nunca vai fazer isso, não é? Ao lado, Júlia, a ruiva, diz para ela não ligar para o que aquelas meninas estão dizendo. Ela olha na direção das meninas, e vê que são nobres, cochichando, e rindo dela. Sorrindo, ela diz que isso não a incomoda. Continua a explicação: Decolen conjura vários círculos mágicos no ar, e explica que, dependendo da densidade e dos elementos inseridos no círculo, sua cor e forma podem mudar.
Ele transforma a aula numa apresentação visual hipnotizante, luzes coloridas dançam pelo salão, e os alunos ficam maravilhados. Silvia, uma aluna prodígio, normalmente, fica entediada com as aulas teóricas, mas dessa vez, ela nem piscou o olho. Deculém então ergue as mãos, e une dois círculos mágicos, um de fogo, e outro de água. Da junção, surgem chamas que ondulam como se fossem líquidas. Deculém explica que isto é o fogo fluido, um fenômeno que ocorre com a fusão desses dois elementos. Silvia fica boquiaberta, nunca tinha visto um fogo que se mexe como água. Com uma expressão séria, Deculém explica que a teoria é importante, mas sem prática, é inútil. Não se aprende a usar uma espada, só lendo um livro, e também não se aprende magia, apenas decorando fórmulas. O que define um bom mago não é o talento, é a intuição. Com uma boa intuição, o mago é capaz de fazer qualquer coisa. A aula termina, e Eferene, que costumava odiar as aulas de teoria, sai da sala, com um sorriso no rosto. Ao chegar na porta do seu quarto, ela encontra uma coisa: um monte de rabiscos ofensivos cobrem a sua porta. Ela suspira, já esperava por isso, está acostumada com esse tratamento, mas aí, uma coisa chama a sua atenção. No chão, um envelope, ela o pega, olhando bem, ela percebe um selo de autenticação. Franzindo a testa, ela pensa que é um trote, achando isso bem exagerado. Parece até que é real. Desconfiada, ela leva o documento até a diretoria. Pouco tempo depois, a moça da recepção confirma: este documento é verdadeiro. Chocada, ela pergunta se isso é verdade. A moça responde que sim, você foi oficialmente patrocinada. Do lado de fora, Eferene belisca as suas bochechas, tentando acordar, porém, nada aconteceu. Mais tarde, em seu quarto, ela começou a preparar uma mala de emergência, ainda sem acreditar que recebeu 100 mil ouros, pensando que isso é muito dinheiro. Se alguém descobrir, vai tentar a roubar. No meio da arrumação, ela bate a cabeça em uma mesa. Caindo no chão de dor, ela percebe uma coisa: ela ainda está aqui, finalmente caindo a ficha de que aquilo não é um sonho, e nem fantasia, é real. Alguém realmente enxergou o seu talento. Isso faz ela pensar que nesse mundo ainda existe esperança. Com a confiança renovada, ela promete que vai se esforçar e pagar tudo de volta ao seu generoso patrocinador. Você aí, já deixou o like, se inscreveu no canal? Se não, então faça agora. Eu percebi que a maioria das pessoas que assistem o meu conteúdo não são inscritas no canal, e isso me deixa muito triste. Para aqueles que não são inscritos, eu só desejo a você que tenha bons pesadelos. Quem sabe eu vou lá e te faço uma visitinha. Alguns dias depois, na mansão Yukelene, a irmã de Deculém foi informada por um dos empregados que Deculém estava indo a um leilão. Furiosa, ela não acredita que isso está acontecendo de novo. Ele acabou de gastar 10 mil ouros no último leilão. Se ele causar mais problemas, ela jura que vai matá-lo. Enquanto isso, no leilão, Deculém caminhava pelos luxuosos corredores do local, com um único objetivo em mente. Só magia não será o suficiente, preciso me defender. Porém, andar por aí com uma espada chamaria atenção, então, é melhor usar uma adaga, ou até simples projéteis afiados, e o melhor local onde posso encontrar é aqui, nesse leilão. Ao entrar em uma das salas exclusivas, ele foi surpreendido. Lá estava ela, a sua noiva. Com uma expressão séria, ela o encarou, num tom sarcástico. Ela diz: Olá Deculém, já faz tempo, como você tem passado? Antes que ele pudesse responder, ela o interrompe, perguntando se é verdade que você levou 2 debutantes para a diretoria. Curto e grosso, ele responde: você tá atrasada nas fofocas, foi só uma pequena discussão entre 2 jovens inconsequentes. Ela fala para ele parar de se meter na vida dos estudantes, e em resposta, ele diz: como professor responsável, é meu dever educar e guiar os meus alunos. Com uma expressão fria, ela diz: se continuar assim, suas ações vão se voltar contra você, e antes que pense algo errado, isso não é uma ameaça, é um aviso, o último que eu vou lhe dar. Entendendo o recado, Deculém pensou: ela provavelmente acha que estou fazendo o mesmo que o Deculém original, usando o talento dos outros para meu benefício. Se ela quer terminar o relacionamento, ótimo, quanto mais longe dela, mais segura eu estarei. Ela começou a ir embora, mas curioso,
Ele perguntou: Você veio até aqui, só para me dizer isso? Assim que ouviu essas palavras, ela travou, com o rosto ficando vermelho. Ela respondeu: Eu nunca faria isso. Vim aqui para comprar uma coisa. Encontrar você. Foi apenas coincidência. Quero deixar claro, o que eu vim fazer aqui não tem nada a ver com você. Entendendo a mensagem, ele responde com um entendi, e coradinha, ela se afasta dele. Decolen não consegue deixar de pensar que quando está nervosa, ela fica bem fofa. Nesse momento, foi anunciado o início do leilão. O primeiro item era um enorme vaso, feito pelos lendários artesãos do leste. A maioria acharia um simples item de decoração, mas não o Decolen. Seus olhos se arregalaram. O vaso irradiava uma intensa luz dourada. A habilidade, Magnata da Fortuna, foi ativada. Os lances começaram em 700 mil, subindo para 900 mil. Quando chegou a 1,2 milhão, o martelo já estava prestes a bater. Porém, foi feito um lance de 2,5 milhões para o número 777. Achando que gastou demais, ele decide parar, temendo que seu dinheiro acabe. Nesse momento, o sistema mostra o valor da sua carteira. A partir daí, vários itens foram leiloados, todos aparentemente inúteis, mas todos ativavam o Magnata da Fortuna, e todos foram comprados pelo número 777, ou seja, o Decolen. Todos os participantes ficaram impressionados com essa incrível quantia. Quem não estava gostando dessa cena patética foi a Júlia, que em pensamento o chamou de escroto, por estar esfregando na cara de todos o tamanho da sua riqueza. Enfim, chegou o último item do leilão. O leiloeiro começou a dar detalhes sobre esse item. Esse é um mineral raro de se conseguir, construído pelas mãos da própria Mãe Natureza, uma joia rara, formada dentro do cadáver de um dragão congelado, em um local saturado de mana de gelo, tão quente quanto o fogo, tão fria quanto o gelo. Senhoras e senhores, esta é a Pedra da Chama Invernal. Imediatamente, Decolen e Júlia se voltam para o palco, ambos interessados no mesmo item. O primeiro lance foi de 10 milhões, logo virou 30 milhões. Quem fez esse lance foi a Júlia, que estava muito animada por ter adquirido o item, porém, estragando a sua alegria, o número 777 fez um lance maior. Com raiva, ela não podia deixar de perguntar o porquê daquele maldito está fazendo isso com ela. Alguns participantes murmuram, achando que Decolen está tentando impressionar a noiva, afinal, aquela gema é perfeita para fabricar armas mágicas. Um participante aleatório diz, talvez ele vá dar de presente para ela. Ouvindo isso, Decolen fica confuso, mas olhando na direção da Júlia, ele percebe que ela também está interessada no item, mas ele logo se desculpa, pois ele também precisa daquele mineral. Cheios de determinação, tanto Decolen quanto Júlia tinham um único pensamento: aquele item será meu, custe o que custar. Após alguns lances, o último ecoou alto no salão, 4,2 milhões de ouros. Todos os olhares se voltaram para o responsável, o número 777. O público estava em choque com o valor exorbitante, tudo por uma única pedra. Muitos murmuravam, acreditando se tratar de um presente para sua noiva. As mulheres o acham um homem apaixonado e muito excêntrico. Essa mulher é uma sortuda, por ter um marido tão atencioso. Mas o rosto de Júlia conta uma história diferente. Em sua mente, cheia de raiva, Júlia diz: é sempre assim, ele acha que pode comprar meu afeto com presentes absurdos. Ele diz que é de coração, mas tudo o que quer é exibir sua fortuna, como se esperasse que eu me ajoelhasse em gratidão. Ela nunca encarou aquilo como um ato de carinho, viu aquilo apenas como um insulto, e dali em diante, o relacionamento deles ficou cada vez pior. Rumores começaram a circular pelo reino, diziam que Júlia só aceitou o noivado em troca de privilégios e status. Ela sabia de onde vinham essas palavras venenosas. Apesar de ser um homem formado, ele não lidou bem com rejeição, e começou a espalhar boatos maldosos, como uma criança birrenta. Ela já teve esperança, acreditou, por um breve momento, que Decolen podia mudar, mas agora, já não restava nenhuma dúvida, algumas pessoas, simplesmente, não mudam. Frustrada, ela decidiu ir embora, mas, ao sair, deu de cara com ele. Júlia pensou que ele queria humilhar ainda mais, porém, Decolen apenas parou diante dela, e disse: me desculpe, mas eu realmente preciso daquele minério, eu realmente, sinto muito. E logo em seguida,
foi embora. Ela ficou sem palavras. Desde que o conheceu, nunca tinha ouvido se desculpar, nunca mesmo. Do lado de fora, ela teve uma surpresa. Um carro a aguardava. Ao lado dele, uma figura familiar. Era Josefina, sua irmã mais velha. Mais tarde, na mansão Yukelene, Decolen chegou em casa. Assim que entrou, foi recebido pelas empregadas, mas algo estava estranho. Todas pareciam nervosas. Ao chegar em seu quarto, entendeu o porquê. Yeriel, sua irmã, estava o esperando. Sem enrolar, ela começou a falar. O dinheiro que você gastou era para pagar as minas, e você torrou tudo num leilão. Decolen ficou surpreso, pensando que aquele dinheiro fosse dos fundos antigos do Decolen original. Ele responde que está tudo bem, ele vai recuperar. Mas aí, Yeriel começou a gritar. Para de falar merda, você sempre faz isso. Pega o dinheiro da casa e esbanja no mesmo dia, e sobra para quem? Para mim. Eu sempre tenho que limpar a sua bagunça. Chorando de raiva, ela diz que está cansada, jogando na cara dele, que ela e os empregados trabalham todo santo dia para manter essa casa de pé, mas ele só fica vadiando por aí. Subitamente, uma aura vermelha intensa tomou conta do quarto. Decolen percebeu que aquilo é o destino do vilão, o que significa que ele está no meio de uma variável mortal. Porém, no meio da aura rubra, ele viu outra coisa. Um brilho dourado, magnata da fortuna, havia sido ativado. Decolen começou a pensar, se não acalmar a Yeriel, ele morre, mas se conseguir, uma enorme fortuna o aguarda. Ele tentou falar, mas foi interrompido. Yeriel diz que ele é um egoísta, arrogante, egocêntrico, babaca, e um grande otário, e ainda tem a audácia de tentar se defender. Ela se aproximava, aura vibrando com fúria. Em voz alta, ela diz que já aguentou suas merdas por tempo demais, mas agora, isso acaba aqui. Foi quando Decolen disse, com uma voz firme: eu vou te entregar o cargo de chefe da casa. Nesse momento, Yeriel parou, em choque. Ela perguntou: Quê? Você ouviu direito, você será a nova chefe. Desacreditada, e com o rosto corado, ela perguntou: você tá falando sério? Decolen afirmou, e disse que faria um juramento mágico, se ela quiser. Ela o encarou assustada. Um juramento mágico significa arriscar a vida, uma promessa que se descumprir, é morte na certa. Decolen confirmou. Mais uma vez, Yeriel perguntou se ele estava falando sério. Envergonhada, ela aceita, apenas como uma promessa, mas promete que se ele a quebrar, ela vai matá-lo com as próprias mãos. Não duvidando disso, ele concorda, e depois disso, ela vai embora. Logo depois, o sistema notificou, a variável mortal foi evitada com sucesso, pontos adicionais foram concedidos. Aliviado, ele pensa, se não fosse por essas habilidades, ele teria se ferrado. De repente, uma voz veio das sombras, mostrando surpresa, por ver que ele realmente tinha mudado. Do lado de fora, estava Ganesha, pendurada em sua janela. Após entrar no quarto, Decolen diz que essa é uma visita inesperada. Ela já se desculpa pela intromissão, explicando que estava apenas passando, e quando ouviu a discussão, decidiu ficar e apreciar o show. Ela demonstra uma grande surpresa, não esperava que a briga fosse terminar daquele jeito. Decolen explica que Yeriel é boa no que faz, gerencia melhor do que ele. Ela é a escolha certa, mas o rosto de Ganesha ficou sério, o encarando. Ela diz: Decolen, você sabia que a Yeriel não tem um pingo do sangue do Yukelene? Congelado, ele não diz nada, mas sua expressão já diz tudo. Em seus pensamentos, ele lembra que essa informação não existia no jogo original, algo havia mudado, e talvez ele fosse o responsável.